Bom dia, ohayou gozaimasu. Olha, o dia já está esclarecendo, né? Ficando mais claro, né? Aos poucos. No inverno, esse horário, né? 5h30 para frente, já tá muito escuro no inverno, né? Então, parece noite. Agora esse horário já tá ficando assim. Então, tá ficando mais claro. Pô, mas que tanta frescura é essa, Marcos Tarda, de você falar aí de negócio de pedir por escrito, quando a pessoa não dá uma resposta, quando a pessoa não dá uma decisão, quando a pessoa não dá uma posição, que raios é esse de ter que pedir por escrito? Por que tem que pedir por escrito? Tem que pedir por escrito. A tendência de quando você pede por escrito, a tendência não é você escrever bonitinho, um texto, uma carta, uma nota. A tendência não é você escrever com palavras corretas, a tendência não é você escrever esteticamente bonito aquele texto, aquela carta, uma nota. Então é desde esse número 1, que quando pede-se por escrito, você vai ter um texto, um contexto, um conteúdo daquilo que foi dito de boca, daquilo que não foi dito de boca, estando no texto, vai ser muito mais claro para você entender. Por isso, em número 1, quando você pedindo por escrito, é para ter esse entendimento. Claro, é para ter o entendimento claro, quer dizer, quando você tem um texto esteticamente bonito, esteticamente correto, palavras corretas, é para você entender melhor. Por isso, da minha insistência em dizer-lhe que peça por escrito, pronto, do que somente por de boca. Geralmente as pessoas, quando falam de boca, alguma posição, alguma resposta, vai num atendimento de algum lugar, numa empresa, de uma privada ou algo público, às vezes o atendente ele te trata de uma forma vou colocar entre aspas, irresponsável, ou de uma forma, tanto faz, tanto fez. Ele responde ali de uma forma, tipo, tão fácil, tão neutra, tipo assim, às vezes até, em alguns casos, menosprezando você. Então, aí você fica, mas ele falou, mas eu não entendi, pronto. Aí, nesse sentido aí, quando você pede por escrito, o órgão público, ele tem que ter a obrigação de te responder. Aí, quando ele responde por escrito aquilo como resposta para você, aí você presta atenção no texto, vai estar esteticamente bonito um texto e vai estar com palavras corretas no texto, para que dê o entendimento. No texto, geralmente, quando coloca no texto, numa carta por escrito, o contexto, numa nota, as palavras são escolhidas melhores para não ter duplo sentido, para que você entenda. É essa a intenção de pedir por escrito, para que erros de interpretação diminua, ao invés de só dito oralmente, né? Quando dito oralmente, geralmente o orador, ele trata você às vezes de menosprezando, ele fala de qualquer jeito. Daí, então, quando aquelas mesmas palavras que ele te disse, menosprezando ou de qualquer jeito que seja, tá? Quando você pede por escrito, daquela mesma forma que ele disse oralmente, ele não vai colocar no texto. Geralmente ele vai colocar de outra forma no texto, vai colocar de uma forma mais bonita. Por isso que pedindo por escrito vai ter sim, esteticamente vai ser uma forma mais bonita de se ler e as palavras vão ser mais corretas dentro do texto. Por isso que você tem que pedir por escrito. Pronto. Por outro lado, vamos supor que aquela pessoa, ela tem a tendência, por ela estar falando oralmente, ela está falando para você, mentindo, falando assim, ou omitindo algo quando ela fala, ela ora para você. Aí quando você pede por escrito, aquilo que ela disse, aí ela não vai escrever o que ela disse, ela vai escrever de uma outra forma. Ela vai falar de uma outra forma, ela vai falar de uma forma mais bonita, ela vai falar aquilo que ela te disse, ela não vai escrever. Ela vai escrever outra coisa.
Então, aí o que vai valer é o que está escrito. Por isso que você deve pedir por escrito. No Japão, então, é normal você pedir por escrito, tá, gente? Porque no Brasil, no Brasil, muitas pessoas não pede por escrito, mas aqui no Japão se pede por escrito, nesse sentido, né? Então, não tenha medo de pedir por escrito. Aqui no Japão é tão normal você fazer isso, pedir, e ninguém vai ficar ofendido por isso, tá? Então, pede sim por escrito. Então, não é a frescura do Marcos Taira dizer, pede por escrito aí. Pô, que tanta frescura que o Marcos Taira pede por escrito, sendo que o cara já acabou de falar. Não, às vezes a pessoa, quando ela ora, ela tá falando ali, narrando, ela não vai falar, o que ela disse, ela não vai colocar por escrito, ela vai colocar no escrito, ela vai colocar mais bonito esteticamente, né? Então, geralmente, quando as pessoas falam, elas falam omitindo as palavras. Quando a pessoa, ela tem tendência a mentir, quando ela tem tendência a te enganar, ela tá falando oralmente, ela tá falando de um formato enganando algumas pessoas, tá, gente? Mas essa mesma pessoa, quando ela fala te enganando, ela fala te omitindo para você, na escrita, no texto, ela não vai colocar essas mesmas frases que ela te disse quando ela disse falando, tá? Então, por isso, você deve pedir por escrito. Quem escreve, quando você pede para escrever, ao invés de falado, aquelas pessoas que estavam mentindo para você na hora que ela estava te dizendo, no texto ela não vai mentir. Geralmente as pessoas, quando ela mente falando, quando você pede por escrito, ou ela vai falar, na verdade, não aquilo que ela disse. Ou geralmente ela pula para trás. Geralmente as pessoas, quando ela fala te enganando você, falando, né? A tendência, quando você pede por escrito, ela pula para trás daquela pretensão dela. Quando ela está com a intenção de te enganar, você pede por escrito, ela pula para trás, não te enganando, significa, né? A maioria das vezes, quando você pede por escrito, acontece esse efeito colateral, tá? E por isso, de pedir por escrito. No Japão é tão normal. A maioria dos brasileiros, uma boa parte dos brasileiros, não está acostumado a pedir por escrito. Pede por escrito para um brasileiro, para você ver. Me dá por escrito o que você acabou de falar. Não, até ele entender o significado, por que tem que ser... Você está falando por escrito, não vai entender. Aí entra em aflito. A maioria dos japoneses, quando você fala, me dá por escrito aquilo lá, aquela posição daquilo que ele está falando, aquela decisão dos fatos, a maioria dos japoneses já tem esse entendimento natural de que por escrito é uma lógica aqui no Japão, tá? Então não fica com medo de pedir por escrito alguma coisa aqui no Japão quando você ficou sem entender. Quando você recebe uma notificação, alguma decisão da imigração, você recebe algum imigrante da imigração te liga falando a decisão é essa, aí depois não, né? Você recebe a carta, você recebe uma nota por escrito. Quando a prefeitura te manda uma cobrança, falando, vai te mandar por escrito, a Receita Federal, qualquer coisa. Você não pagou a conta do celular, o aluguel, vai vir uma carta te cobrando, né? Então, tá vindo por escrito. Nunca, né, vai te cobrar por telefone, apenas por telefone. Você esqueceu faltou dinheiro na conta, não deu para descontar automaticamente por telefone. O seu atendente não vai te ligar aqui, ele vai te mandar a carta cobrando, porque é o correto, por lei, mandar a cobrança por escrito. Mesmo que seja por escrito, depois ele te liga, nesse sentido, mas o que está por escrito é o correto, o conteúdo da escrita é o correto, tá? Então não se intimida aqui no Japão de pedir por escrito quando você não está entendendo. Só estou dizendo isso, não significa assim, você parou, fulano, ô João, vem cá, oi, o que foi? Que horas são? Aí ele olha, 9 horas, 9 horas? Será que é 9 horas mesmo ou é 10? Me dá por escrito aí que você falou se é 9 horas mesmo.
pô, aí já é demais. Não é isso que eu tô falando. Para tudo você tem que pedir por escrito. Eu só tô falando peça por escrito quando você não tá concordando, ou quando você ficou assim, será que a resposta é essa mesmo? É só quando você não entendeu, é só quando você ficou na falta de uma resposta, aí você tem esse direito de pedir por escrito. Não é ficar bitolado e falar tudo eu quero por escrito agora daqui para frente, porque eu vi um vídeo do Tyler Marcos. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Só quando você não entendeu, ou só quando você acha que está faltando alguma coisa, porque aquela resposta está faltando alguma coisa, alguém está omitindo, eu não estou entendendo os fatos por completo, então eu quero por escrito aquilo que você disse, porque eu não estou entendendo por tudo. Então, quando você fica incompleto, você tem esse direito, abre essa janela, essa porta de você pedir por escrito sim, tá? Não fique intimidado, não se intimida de falar assim para um japonês, porque aqui é normal você falar por escrito. Lógico que vai ter aquele um que vai dar e aquele um que não vai dar. Aquele que não vai dar, você tem o direito de processar e pedir por escrito, tá bom? Um abraço pra você, tenha um bom dia, bye bye. Pô, o Marcos fala demais, pô, que frescura de pedir por escrito, não tem nada a ver, tá, gente? Não é frescura não, porque aqui no Japão é normal você pedir por escrito, ok? Não tem nada de frescura não, ok? Mas se você achar que eu sou frescurento, o problema é teu, então. Tenha um bom dia. Tchau, bye bye, namastê.